Bom dia, meu irmão, minha irmã, Pai de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra? Diz assim o Evangelho: Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. O Evangelho não deve ser pego, muitas vezes, à letra. A gente não tem que seguir palavra por palavra do Evangelho. Muitas vezes a gente precisa interpretar. Essa passagem hoje que eu li para vocês é um exemplo. Jesus não fez aquilo que ele disse para fazer. Jesus fez. Jesus recebeu uma bofetada lá no Sinédrio e ele não ofereceu a outra face para o guarda que tinha. O que Jesus fez? Jesus fez mais. Quando Jesus fala de dar a outra face, quando Jesus fala de se alguém te obriga a caminhar uma milha, caminha com ele duas, se alguém te pede o manto, dá também a túnica, Jesus está nos fazendo um convite a pensar diferente, a não opor-se à força do mal, mas resistir ao mal com o bem, fazendo mais. Jesus, quando responde àquele soldado que tinha lhe dado uma bofetada, lhe dá a oportunidade de pensar, lhe dá a oportunidade de arrepender-se da bofetada. Se eu disse algo de errado, por que me bates? Jesus arriscava, assim, tomar uma outra bofetada. E é exatamente isso que eu e você somos chamados a fazer. Somos chamados a ir além no amor. Porque as outras duas coisas, Jesus fez exatamente o que ele falou. Ele foi obrigado a caminhar muito mais de uma milha, carregando a cruz. Caiu várias vezes, certamente seu corpo queria permanecer por terra, mas ainda assim ele se reergueu e continuou a prosseguir aquele caminho injusto ao qual era obrigado. Certamente Jesus no alto da cruz não se encontrava com um paninho cobrindo suas partes íntimas, como a gente vê hoje nos crucifixos, para não ferir a nossa sensibilidade. Jesus estava completamente despido, não somente o manto, mas a túnica. Foi-lhe retirada também a dignidade e Jesus permaneceu ali amando, permaneceu ali dando mais. Meu irmão, minha irmã, como eu e você podemos fazer isso? Como eu e você, porque o Evangelho não é só palavra bonita para a gente mandar para os outros no WhatsApp, não. O Evangelho é algo para a gente viver, mas como que nós podemos fazer isso que Jesus nos pede? Ir além, então, contra a nossa própria vontade, porque eu e você sabemos qual é a nossa vontade. Quando alguém nos dá um tapa, quando alguém nos despe com um olhar, quando alguém nos obriga com a palavra, quando alguém nos humilha, sabemos qual é a reação que acontece aqui dentro. Como fazemos para fazer exatamente como Jesus? Bento XVI usa uma imagem muito bonita. Ele diz assim, falando a respeito da vontade e do Evangelho, que a nossa vontade em relação ao Evangelho é como se a gente com a mão esquerda quisesse escrever, sendo que a gente aprendeu a escrever com a direita. Então a gente sabe muito bem as palavras, a gente conhece o texto, mas na hora de escrever ficam os garranchos. Assim muitas vezes acontece com a nossa vontade. A gente sabe o que Jesus nos pede, mas muitas vezes a gente não consegue. Sai aqueles garranchos da vida. Meu irmão, minha irmã, essa palavra de hoje não quer tirar do teu coração a esperança, muito pelo contrário. Jesus quer nos dar esperança, porque se Ele nos pede assim, é porque eu e você somos capazes. Certamente você já conheceu muitas mães que não são boas, muitas mães que não amam os filhos, muitas mães que não amam nem mesmo o filho que está dentro dela. Nós temos hoje a tragédia do aborto no mundo inteiro, mas isso não quer dizer que a mãe, a mulher, naturalmente nasce com um dom na maternidade, com a capacidade de acolher a vida, com a capacidade de cuidar, naturalmente de atender às necessidades, de não dormir naquela noite, de sacrificar a si mesma, e mesmo muitas mães deram sua própria vida pela vida dos filhos. O Evangelho que nós ouvimos hoje nos lembra que aquilo que na natureza já acontece, e a natureza é obra também de Deus, não é a obra do acaso. Se existe o dom da maternidade, foi porque Deus assim o quis.
Se na natureza, na nossa simples humanidade, sem a graça de Deus, já percebemos esse movimento de bondade, quanto mais eu e você, que recebemos o Espírito Santo e a Ele nos confiamos, para poder avançar mar adentro, às águas mais profundas da caridade, da paciência, do silêncio, do amor abnegado, do amor divino. Creia, meu irmão, minha irmã, você também é capaz de fazer assim como Jesus nos pede. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da sempre Virgem Maria, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.